Aleluia, pode sentar. Aleluia. Respire assim bem fundo e diga: Espírito Santo, continue a falar ao meu coração aquilo que vem de ti para mim. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós vamos começar lendo. E nós vamos continuar a nossa série. E a gente vem há alguns domingos olhando para o ministério apostólico, a partir do que está registrado no livro de Atos. E nós vamos dar continuidade hoje. Hoje a gente vai focar um pouquinho em Atos 2, a partir do verso 42. E ele será a base para a palavra que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Atos 2, a partir do verso 42, está escrito: E perseveravam, diga comigo, perseveravam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios. Eu queria que colocasse o reloginho ali, por favor, sempre que eu for pregar, tá? Por favor, o reloginho. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós queremos te pedir que você testifique ao nosso espírito esta palavra que será pregada nessa noite. Que você nos conduza à verdade e que você nos revele aquilo que precisamos receber em nossas vidas. Que em nome de Jesus você possa estar manifestando a tua graça, o teu poder, abrindo o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Pedimos, Pai, que tu sejas muro de fogo em nossa volta, como tem sido, que tu nos cerques, que tu nos livres e que nenhum dardo inflamado do maligno possa nos alcançar neste lugar. Que toda a ação de Satanás seja paralisada e que o inimigo não possa roubar a semente que será semeada nessa noite, que ela encontre em cada um de nós um solo fértil, onde ela pode brotar, florescer e frutificar a 100 por 1. Guarda-nos e livra-nos do mal, assim oramos em nome de Jesus. E você diz? Amém e amém. Pois é, amados, desde o início dessa série, e ela começou no dia 30 de abril. Desde o início, e na verdade, até antes mesmo dessa série começar, eu não consigo lembrar de um único dia, pelo menos ali, meio de março para cá, um único dia em que eu não tenha enfrentado uma situação adversa. Não consigo lembrar de um único dia em que eu não tenho enfrentado algum tipo de confronto com as trevas. Não tenho conseguido lembrar nenhum dia em que eu não tenha acordado sob intensa luta ou não conseguido dormir com noites insones, debaixo do que eu tenho chamado de a grande guerra, ou melhor, a nova grande guerra. O inimigo em ação, ele trouxe manhãs escuras, dia após dia, acompanhadas de noites insones, dia após dia. Dias de angústia, verdadeiramente.
do acordar ao deitar. E isso vem se estendendo desde fim de março, até hoje, quando vos falo. Ontem eu recebi, ou melhor, antes de ontem, chegou uma visão de um irmão do corpo profético. E ele dizia que a visão tinha sido tão forte, ele estava viajando, ele estava tão impactado com a visão. E nessa visão, ele me via no alto de uma torre. E desse lugar, eu olhava e eu contemplava o campo de batalha. E eu conseguia ver do alto da torre os movimentos do exército inimigo. E ele disse que na visão eu colocava a mão assim na testa e eu ia olhando de um lado a outro. E a partir do que eu via desses movimentos do inimigo, eu ia registrando. Ele disse que não sabe explicar bem a palavra, se é em algo como uma cartografia, mas eu ia registrando e eu mandava lá para baixo da torre, e a partir disso os combatentes iam recebendo, iam se posicionando, e o exército então se organizava diante dos ataques. Mas então ontem ele me manda um texto, ou melhor, um áudio, em que ele está chorando copiosamente. E às vezes a gente recebe áudio de mulheres que diante de uma visão, elas choram, a emoção toca a gente. Mas foi estranho, foi a primeira vez, foi estranho porque era um homem. E ele chorava muito, e ele dizia, Adi, foi como se a visão continuasse hoje. E eu continuei vendo você na torre, mas eu via lá embaixo um exército muito organizado, e eles, a partir de certos comandos, eles mandavam flechas, e elas vinham muitas contra você. E elas vinham sob os gritos, agora! Ah! E essas flechas eram lançadas contra você, especialmente contra a sua mente. E ele diz, eu comecei a sentir, como se eu estivesse ali, vivendo o que você tem vivido. E ele diz, era horrível. E você começava a se angustiar com aquela quantidade de setas. E você estava antes atenta, olhando. Agora você já estava muito angustiada com as setas chegando, E isso ia te angustiando de uma forma que eu comecei a chorar. E ele começa a chorar e diz, eu quero que você me autorize. Se você me autorizar, eu vou começar a levantar escudos por sua vida. Eu quero interceder por você. E eu prometo que eu vou tomar esse lugar de seu intercessor. Você me autoriza, eu posso fazer? Qual era a resposta, minha gente? Tem que me perguntar, né? Alô? Vontade de dizer, querido, presta atenção. Como assim você está perguntando? Você devia ter começado imediatamente. Então, eu disse, pode fazer, eu necessito. Mas assim têm sido esses dias da nova grande guerra. E a pergunta que eu quero fazer no início dessa pregação é, o que fazer nesses dias de guerra? O que fazer nesses dias de angústia? O que fazer quando ataques vindos de todos os lados, resistência, oposição maligna, se manifestam a ponto de roubar a sua paz? O que fazer? O que fazer? E aí eu encontro nesse texto, que eu comecei lendo, e eu encontro ali, a partir da realidade vivida pela igreja nascente, após a ascensão de Jesus, a realidade vivida naquele ministério apostólico, começando um chamado e um ministério que Jesus entregou a eles, eu ouço a resposta, é preciso perseverar. O que fazer diante da resistência? Persevere. O que fazer diante dos ataques do inimigo? Persevere. O que fazer nos dias de angústia? Persevere. O que fazer diante da oposição? Persevere. E eu rabisquei algumas coisas. A perseverança, ela é essencial para que nós possamos honrar com as nossas vidas aquele que perseverou até o fim para que nós tivéssemos vida. A perseverança é essencial para que nós sejamos achados fiéis diante daquele que é sempre fiel. A perseverança é essencial para cumprirmos o propósito da nossa existência. A perseverança é essencial para alcançarmos o
o prêmio que nos aguarda. Porque há um prêmio que nos aguarda. Mas apenas o alcançarão aqueles que permanecerem perseverando até o fim. No entanto, eu quero voltar para o texto que lemos, e ali a gente viu que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas eles eram judeus convertidos. Eles eram judeus, eles liam a lei, eles praticavam a lei, eles estudavam os profetas, eles liam os livros sapienciais, eles viviam a partir de uma outra literatura, que não foi abolida, se cumpriu em Jesus e tem princípios fundamentais para nós. Mas quando a palavra diz que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina, e eles chamam doutrina dos apóstolos, a NVI vai dizer ensino dos apóstolos, por que ele cita, por que ele faz essa referência? Porque aqui não está se referindo à lei, não está se referindo aos livros históricos da história de Israel, aos sapienciais. E quando eles usavam os profetas, eles usavam para apontar o Messias, para dizer, nós pregamos Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A doutrina dos apóstolos sobre a qual a igreja é levantada fala a respeito da obra, da vida, da morte, da ressurreição e dos ensinamentos de Jesus. Em Colossenses 2, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer, eu quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês. O ministério apostólico, amados, é um ministério de luta, onde alguns vão se colocar na posição de lutar por outros, para que esses outros conheçam quem é Jesus, vivam a partir dos ensinamentos de Jesus, recebam o poder de Jesus, sejam libertos por Jesus, curados por Jesus e revelem Jesus através das suas vidas. Paulo vai dizer, eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês, o quanto eu estou lutando pelos que estão lá em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu me esforço, diga, há um esforço a ser feito. Paulo diz, eu me esforço para que eles sejam fortalecidos em seus corações, para que estejam unidos em amor, para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. A fim de quê? A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Sabe qual é o mistério de Deus? Tem nome, Jesus Cristo. Paulo continua e diz, nele, em Jesus, que estão escondidos todos os tesouros. Você quer encontrar os tesouros da sabedoria? Vá a Jesus, conheça Jesus, tenha intimidade com Jesus. E para você que está em casa e não entende, olhando para lá, é porque ali na parede tem o nome de Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora eu esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em quem? A fé que eles tinham, a fé que nós precisamos ter, só tem uma pessoa que é digna de toda a nossa consagração, dedicação e nossa fé, porque só nele nós temos a vida. O nome dele é Jesus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, teve alguém aqui que já recebeu a Cristo Jesus? Está escrito para você, assim como você recebeu, continue. Olhe para quem está do seu lado e diga, continue. Continue a viver nele. Agora viva nele enraizado, viva edificado, viva firmado na fé, como vocês foram ensinados. Tenham cuidado para que ninguém os engane.
ou os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares do mundo e não em Cristo. E ele termina dizendo, pois em Cristo, diga comigo, em Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, tem alguém que está em Cristo? Veja a promessa. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam. Sabe o que vocês receberam? A plenitude. Quem está em Cristo já recebeu a plenitude. Agora, porque minha vida está assim? Porque você precisa desenvolvê-la. Mas ela já está aí, você precisa viver debaixo da palavra da promessa. Diga, eu já recebi a plenitude de Deus. Amados, em Jesus nós temos a plenitude porque somos com Ele sepultados, mas ressuscitados para uma nova vida. A vida que antes eu vivia ficou para trás, agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É plenitude de Deus. Em Jesus temos a plenitude porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Em Jesus temos a plenitude porque se nos arrependermos de coração e nos convertermos a Ele, Ele nos dá uma nova história, uma nova identidade, um novo destino e um novo futuro. E não é mais morte, não é mais perdição, é vida, e é vida plena, é vida abundante. Em Jesus nós temos a plenitude porque recebemos uma nova identidade. Agora somos filhos e filhas do Altíssimo. Em Jesus temos a plenitude porque Ele venceu, diga Ele venceu. Ele venceu os reinos, Ele venceu as potestades demoníacas, Ele tomou o poder dEle e nos concedeu toda a autoridade e poder por meio do Seu Espírito que habita em nós. É plenitude pura. Oh! Em Jesus temos acesso à plenitude da Zoe, vida de Deus, em nós, mas sobretudo através de nós. Aleluia! Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Cristo, 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 motivo, razão, Cristo, fundamento, Cristo, o poder, Cristo, a verdade, Cristo, o caminho, Cristo, a vida. Mas eles também perseveravam na comunhão e no partir do pão. E nós precisamos perseverar na comunhão e no partir do pão. Mas isso aqui é tema para uma outra pregação. Aqui é preciso pelo menos uma hora para pregar sobre isso. O que eu vou dizer aqui, essa palavra, amados, em Atos 2:42, perseveravam na comunhão. Essa palavra é koinonia do grego. E entre os significados dela, o mais forte é comunidade. Diga comunidade. Quando Satanás quer enganar alguém para roubá-la do seu propósito, tirar da posição, ele engana essa pessoa dizendo que ela pode caminhar só. Quando alguém chegar para você e disser, não, o dom que eu carrego, a unção que eu carrego, é porque só sou eu e Deus, saiba, esta palavra não veio de Deus. É mentira, é engano. E cuidado do corpo profético, porque nós somos um ministério apostólico profético. E muitas vezes a gente diz, os dons proféticos, eles têm muita coisa de estar com Deus. Mas veja que na própria transfiguração de Jesus, eles estavam ali diante da glória revelada. Mas Jesus não deixou eles armarem a tenda para ficarem ali só diante da glória. Mandou descer, porque é preciso estarmos com os outros, com os irmãos. As Escrituras falam de uma vida em comunidade. As Escrituras falam de um povo que caminham carregando as cargas uns dos outros. Chorando com os que choram, alegrando-se com os que se alegram. Quando alguém disser para você que Deus está dizendo que ele tem que ficar só e andar só, você diga, meu irmão, isso é uma atuação de engano. Isso não é bíblico, não está na palavra.
Ainda que você carregue dons proféticos, que dentro dos 5 ministérios é o que fica mais ali isolado com o Senhor, a comunhão, ela é um princípio de Deus para a vida da igreja. Isso é palavra, irmão, não é Diomar, é palavra. Eles caminhavam em comunhão, em comunidade. Eles caminhavam no partir do pão, nós precisamos perseverar nesse partir do pão. E muitas vezes o partir do pão está associado a esse compartilhar do que tenho com o outro que necessita, mas também há o entendimento de que esse partir do pão faz referência à ceia do Senhor. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. E como é que nós vamos tomar essa ceia? Em comunidade, com os irmãos, num ato corporativo, relembrando que há um cabeça de uma comunidade, de um povo que caminha, e esse cabeça é Jesus Cristo. Por isso ele diz, quando vocês se reunirem, porque não é solitário, quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Eles perseveravam, amados, e nós precisamos também perseverar nas orações. E esse também seria um ponto que daria uma pregação de um domingo inteiro. Mas eu quero deixar aqui 2 versículos que nós não podemos esquecer nunca. 1 Tessalonicenses 5,17. É um comando de Deus para nós. O que lá está escrito, vamos orar juntos? Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Orai sem cessar. Ore sem cessar. Quem disse a você que você pode tirar férias de oração? É através da oração que você se relaciona com Deus. Você não deve tirar férias do seu relacionamento com Deus. Você precisa dele todo dia. É através da oração que nós acessamos os depósitos da graça. É através da oração que alcançamos o socorro. É através da oração. Ah, meu Deus, tinha que pregar só um domingo, pelo menos, sobre a oração. Mas nós sabemos que há um comando. O comando é orar sem... Eles perseveravam em oração. Romanos 12:12 está escrito: alegrem-se na esperança. A esperança deve nos alegrar. E na tribulação, sejam pacientes, mas perseverem na oração. Nós precisamos perseverar em oração. Até que. Você tem enfrentado lutas, persevere em oração até vencê-las. Você tem enfrentado oposição, persevere em oração até fazer a oposição retroceder. Você tem vivido momentos de angústia, persevere em oração até que você acesse a alegria plena, vendo a angústia cessar em sua vida. Você precisa do Senhor te fortalecendo, persevere em oração. Nós precisamos perseverar nas orações. E por fim, nós precisamos perseverar unânimes, unidos. Diga comigo, unânime. Unido. Em Mateus 12:25, Jesus está falando e o contexto é, eles estão fazendo uma referência a Belzebu. E o Senhor tem nos dito que nesses dias dessa nova grande guerra, nós temos guerreado contra esse principado. E em referência a Belzebu, Jesus vai falar, e em Mateus 12:25, está escrito: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse é um princípio, amados. Belzebu e qualquer outro demônio, qualquer outro principado, não vai precisar ter muito esforço se conseguir nos desunir. Se conseguir fazer com que nós comecemos a desconfiar uns dos outros. E isso não apenas aqui como comunidade, na sua família. Comece o marido a desconfiar da esposa, a esposa do marido, e comece um a bater cabeça com o outro, o pai com o filho, e ir lá no trabalho. Você vai ver que esse ambiente não pode subsistir. Quando Satanás está operando, ele vai, sem dúvida, semear discórdia entre os irmãos.
contenda entre os irmãos. Porque na hora em que nós começarmos a brigar uns contra os outros e nos desunirmos, nos desalinharmos, a palavra diz que o resultado disso será que nós não teremos como subsistir. A gente acaba, implode de dentro para fora. E Deus tem nos alertado sobre a questão de acolhermos quando alguém vem com uma palavra para falar de um contra o outro. Quando alguém vem semear discórdia de um irmão contra um outro, de um liderado contra o seu líder. Nós não podemos tolerar isso, amados. Se nós queremos continuar avançando, nós precisamos de outra postura. Quando alguém vier com uma palavra que seja contrária, você precisa dizer, meu irmão, para trás, porque você está sendo agente de Satanás. Tem coragem? É dia muito duro. Então, vou te dar uma outra opção. Meu irmão, eu não vou ouvir, porque eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Um reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá. Por isso, o alerta do Senhor, alinhem-se, 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 estejam em unidade. Esses dias da nova grande guerra, eu tenho orado, Senhor, aqueles que têm um coração rebelde, obstinado, e que não vão se alinhar, Senhor, não os deixe ficar. Ainda que a gente sinta falta, ainda que seja perda, que a gente possa continuar em unidade. Porque, gente, se a gente não andar assim, a palavra é uma maldição do próprio Deus. A gente não vai conseguir subsistir diante de tanta guerra, de tantos ataques do inimigo. Mas isso também é motivo para uma pregação de um domingo só. Meu Deus. E aí, Edi, o que você vai pregar então? Já tem pelo menos uns 3 domingos aí. Eu quero voltar para perseverar. Eu não sei se você anotou, mas a gente precisa perseverar na doutrina a respeito de quem é Cristo. É em Cristo. Em Cristo. Aprender tudo sobre Cristo, conhecer Cristo, viver em Cristo, relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo, a partir de Cristo. A gente precisa perseverar na comunhão, não andar sozinhos, carregarmos as cargas uns dos outros, dividirmos os nossos fardos, lutas, alegrias. A gente precisa perseverar na comunhão e no partir do pão. A gente também precisa perseverar nas orações. A gente precisa perseverar em unanimidade, unidos. E aí Romanos 15:5 diz, o Deus que concede perseverança e ânimo. Diga, o meu Deus, Ele me concede perseverança. Diga, o meu Deus, Ele me concede ânimo. Paulo vai dizer, eu espero que este Deus, que concede a você perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Pai, conforme Paulo orou, eu quero pedir que o Senhor nos conceda um espírito de unidade. E que nesse novo tempo de avanço, a nossa marca seja a unidade. Que todo aquele que semeia contenda seja calado no nosso meio. Que todo aquele que vem com palavras que semeiam separação, divisão, discórdia, sejam calados em nome de Jesus. Sejam por ti convencidos, possam se arrepender, mas aqueles que são duros e obstinados de coração, conduza-os a um outro lugar, Senhor. Para que aqueles que aqui fiquem, possam caminhar com o espírito de unidade, como é desejo do Senhor e alegra o teu coração. Nós assim oramos em nome de Jesus. E você diz? Amém. Precisamos, por fim, amados, perseverar na adversidade. Alguém aqui já viveu adversidade? Hein, da guia? Já viveu adversidade? Eu comecei essa pregação falando sobre isso, sobre esses dias de adversidade, nessa nova grande guerra.
E eu entrei às primeiras horas do Dia das Mães em adversidade. Não bastassem as guerras do começar do dia. Ali perto de meia-noite, se inicia mais uma daquelas grandes batalhas. E ali eu me vi sendo a mãe que tem que confrontar o filho que está indo por caminhos de morte. Quando você pensa, estou tão cansada, deixa eu fingir que não vi. Deixa eu fingir que não está acontecendo. Mas esse chamado enquanto mãe, que precisa ensinar o caminho, não te deixa simplesmente fingir para poder ter paz. Então você se vê ali entrando em mais um confronto. Mais uma guerra. Mais horas de dor. E em poucos minutos eu saí do confronto para ser a mãe que protege a filha recém-operada. Sobre quem estilhaços da batalha havia atingido. E do confronto, lá estou eu caminhando pelas ruas do condomínio com aquela filha para ser proteção. E em poucos minutos eu estava sentada no quarto com um filho ferido, chorando copiosamente, expondo as suas feridas. Agora já não era mais a mãe confrontadora, a mãe protetora, mas era a mãe encorajadora, consoladora. E assim começou o meu Dia das Mães. Em alguns momentos eu pude me alegrar por ser a mãe apoiada por uma filha que já demonstra ser legado. Dias de adversidade. E qual é a palavra que eu tenho para você, mãe, nesse Dia das Mães, que enfrenta adversidades? Qual é a palavra que eu tenho para você, futura mamãe, que certamente terá dias de adversidade? E qual é a palavra que eu tenho para você que não é mãe, é pai, ou é só filho, só filha? A palavra dessa noite é persevere. E eu me sinto com tanta autoridade para pregar essa palavra. Persevere. Porque está pregando nesse contexto de nova grande guerra, de mais de mês, é com atitude declarar: eu escolho perseverar. Persevere. Tiago 1, do 2 ao 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem se alegra com provação? Dá vontade de dizer: ô Tiago, menos. Menos. Mas ele tem uma razão. Porque na cultura do reino as coisas são invertidas. Ele diz: perseverem nas provações, porque a prova da sua fé vai produzir perseverança. É no momento em que você é atacado por todos os lados e você decide continuar crendo em Jesus Cristo. Como teu Salvador, como teu Senhor, como teu socorro bem presente na tribulação, como aquele que te consola através do seu Espírito, como aquele que te fortalece, como aquele que te empodera, como aquele que não te abandona, que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Por que retroceder? Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Sabe para quê? Para que vocês sejam maduros e íntegros. Eu espero que eu não caia do pé de tanto madura. Mas estou ficando madura bastante.
sem lhes faltar coisa alguma. Olha que promessa, gente. Os que perseveram, não lhes faltará coisa alguma. Se isso não é plenitude, eu não sei mais o que é. Então, quando você estiver naquela provação, que você pensa assim, não, eu vou desistir, você lembre, a palavra tem promessa para mim. E os que se alegram na provação, eles vão conseguir perseverar. É produzido neles perseverança. E à medida que eles perseveram, vai ter uma ação completa na vida deles de maturidade, de integridade. E tem uma promessa que vai se estabelecer pelo Deus que é fiel para cumprir o que promete. Não lhe faltará coisa alguma. Agora, aqueles que desistem, eles vão viver na falta e na escassez de muitas coisas. Os que perseverarem têm uma promessa. Quando você estiver pensando, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais, você diz, ei, peraí, Ediomaré, tem uma promessa, persevera, você está ficando madura, você está ficando íntegra, vão ver em você a integridade do próprio Cristo e não vai te faltar coisa alguma, persevera. Romanos 5, de 3 a 5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus, como se gloriar em tribulação, Jesus? Mas é engraçado que eu vim andando com a Elisa e o outro filho chegou e era perto de 1h, eu acho, e a gente caminhando e ela com dor, que ela fez a cirurgia e mamãe está doendo muito, está doendo muito. E eu comecei a cantar, o Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E fiquei cantando e cantando e cantando. E daqui a pouco ela, que estava só sentindo dor, começou a também bendizer o Senhor. E assim a gente segue, dando a Ele a honra e a glória que lhe é devida, ou que lhe são devidas, honra, glória, louvor, porque Ele tem cuidado de nós. Porque nós não estaríamos de pé se não fosse por Ele. E porque essa perseverança não vem porque a gente é bonzinho, é porque Ele nos concede. Quando a gente só se posiciona no lugar de dizer, Senhor, está difícil, mas eu escolho obedecer. Eu quero ser como a tua palavra me manda ser. Então, em Romanos diz que nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança? Caráter aprovado. E o caráter aprovado? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do seu Santo Espírito. Ah, é esse Espírito aqui, ó, habitando em nós, que nos consola, como homem algum pode fazer. Que de maneira sobrenatural enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Que coloca em nossos lábios riso de alegria quando não vemos nada mudar. A adversidade ainda presente. É esse Espírito, prova do amor de Deus, que nos faz insistir em perseverar. E Ele já nos proveu o seu Espírito. Romanos 15:4 diz, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. E por fim, no último livro da Bíblia, Apocalipse 3, o livro da revelação, o livro final, ali tem uma promessa que é a nossa esperança. Apocalipse 3, no verso 10, diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a quê? A perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo.
e que vai pôr à prova todos os que habitam na terra. A esperança é, você entendeu a exortação, a perseverança? Você não foi dos que chutaram o pau da barraca e desistiram? Você foi daqueles que em Cristo, buscando a força que não está em você, mas no Espírito, que aperfeiçoa poder na nossa fraqueza, perseverou? Tem promessa de que não vai te faltar coisa alguma. E tem promessa de que na grande prova que virá sobre toda a terra, você será guardado. Essa é a nossa maior esperança. Então Jesus diz, eu venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Há um prêmio esperando por nós. Talvez esse prêmio a gente não receba de homens e mulheres. Talvez de homens e mulheres a gente receba muita dor de cabeça. Mas há um prêmio prometido pelo Senhor. É uma coroa de glória que não perece. E ela é eterna. Todo sofrimento desta vida é nada diante da alegria eterna que nos está proposta. Então lembre-se disso na adversidade e escolha perseverar. Eu levantei e estava lavando a louça e de repente o Espírito começou a dizer, você tem entendido como você é forte porque tem perseverado? E eu fiquei sem entender aquilo e eu disse, não estou entendendo. E ele começou a me lembrar do que significava para mim o Dia das Mães. A partir do meu contexto familiar. Do contexto do qual eu vim, de uma família disfuncional. Do que implicava para mim esse Dia das Mães. E o Senhor disse, mas você perseverou. E você não foi para um lugar de, por favor, me amem. E cobrar das pessoas amor de uma maneira opressora que ninguém aguenta. Você não foi para um lugar de, por favor, olha o que eu vivi. Me fortaleça. E oprimiu as pessoas com aquilo que você viveu no seu passado. Você foi para um lugar de perseverar em Cristo, que é o verdadeiro consolo, que enxuga dos olhos toda lágrima, que lança o nosso passado no passado e nos dá uma nova história. Então o Senhor disse, agora nessa nova história, como mãe, você encontra adversidades, persevere. Há uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu escolho perseverar. E você? Saia dessa noite, você que é mãe, escolhendo perseverar. Em Jesus. Com Jesus. Por Jesus. Para Jesus. Recebendo dele o que você necessita. Ele tem para lhe dar. Amém?